Beleza, pessoal? Começamos a nossa gravação da aula de hoje, dia 17/11/2021, às 19 horas e 42 minutos. Primeiro, pedir desculpas a vocês pelo atraso. Não costumo me atrasar, mas aconteceu uma demandazinha rápida aqui, justamente no horário que eu estava entrando, aí eu tive que resolver para... E aí a gente vai ajustando a nossa vida aqui assim, o tempo todo, o dia a dia da gente é corrido. Eu costumo dizer que antigamente nós trabalhávamos para viver. Hoje nós vivemos para trabalhar. Infelizmente, essa é a dura realidade, né? É o tempo todo... antes a gente conseguia regular, por exemplo, um horário, um dia específico para você trabalhar. Não, eu só trabalho segunda a sexta. Beleza, quem é empregado, quem tem carteira assinada, é de segunda a sexta. Mas mesmo muitos têm a carteira assinada e chegam no final de semana, no sábado à tarde, no domingo, depois que acaba o trabalho, vai ter outros afazeres. Um exemplo, vocês, por exemplo, no sábado, muitos têm aula, né? Às vezes até o dia todo. Outros têm um trabalho extra, tá? A dona de casa, né? Ao invés de... A gente fala assim, vai descansar final de semana, mas na realidade não, aí vai pegar toda a demanda da semana ali para corrigir no final de semana. Ou seja, nós não conseguimos ter mais um tempo assim, entendeu? Livres, é bem complicado, principalmente quem é freelancer, né? Quem é autônomo, aí não tem hora. Eu tenho o meu negócio aqui em casa tal, e tem gente que me liga 7, 8, 10 horas da noite pedindo uma informação ou alguma coisa enfim. Tanto as pessoas que trabalham com isso perderam um pouco essa questão desse controle de horário e dias, como também os próprios clientes, não é? Os próprios clientes, quando eles querem alguma coisa, eles não imaginam isso, não vou ligar agora porque está fechado, não. Eles querem, a não ser quando é algo assim, numa loja do comércio, que você sabe que não tem jeito, está fechado. Mas se você tiver o telefone daquela loja, o negócio for muito, muito complicado mesmo, aí certamente você vai ter... ele vai ter dor de cabeça, entendeu? Mas o meu negócio, como é aqui em casa, aí o negócio é sério, a coisa é séria. Aqui é sábado, domingo, feriado, quando alguém quer alguma coisa. E se você não servir, aí é complicado. Aí o cliente já fica com cara feia, às vezes, porque eu precisei, você não me serviu. Enfim, vamos lá, vamos tocar o barco. Normal. Quer dizer, normal não é, mas acontece. Bom, pessoal, estamos aqui. Eu costumo voltar um pouquinho sempre o slide para a gente fazer uma pequena revisão no último slide. Nós estávamos falando na semana passada, deixa eu aqui aumentá-lo. Nós estávamos falando na semana passada sobre... falamos sobre o contraste, não é? Quais as informações mais inerentes em relação ao contraste. Eu falei para vocês que pode ser que você, durante toda a sua carreira, você jamais consiga presenciar um exame contrastado, tá? Mas por que eu digo isso? Porque os exames contrastados, eles acontecem muito em locais, algumas emergências ou em bioimagens que requerem esses exames. Por exemplo, eu não sei informar vocês, acredito que não aconteça, no raio-x convencional ali do Hospital Regional, se já houve algum tipo de exame dessa natureza, exame contrastado, no raio-x. Na tomografia, isso é constante. A tomografia ela exige que muitos exames sejam realizados com exames com contraste. Hoje, acho que a maioria dos exames na tomografia são realizados com contraste. Tamanha a diferença de um para o outro, tá? Tamanha a diferença de um para o outro, porque, como eu já disse a vocês, o contraste ele traz uma maior densidade nos tecidos a serem estudados, tá? Porque onde o contraste, por exemplo, ele atua nas partes menos densas. Ele atua nas partes menos densas. Eu aplico um contraste nos ossos? Não. Por que eu não aplico um contraste nos ossos?
porque os ossos, naturalmente, já é um contraste, tá? A densidade dos ossos, ela é suficiente para contrastar numa imagem de raio-x. O que é o contrastar? É uma imagem contrária da outra. Por exemplo, é o preto no branco, tá? É o preto no branco. Quando você pega uma folha branca e coloca um lápis preto na frente da folha branca, você vai conseguir enxergar, na verdade, um raio-x é diferente. Você colocar algo branco numa folha preta, por exemplo, numa tela preta, você consegue enxergar o branco mais branco, tá? Você consegue enxergar o objeto bem firmemente, porque existe um contraste, tá? Existe um contraste de uma cor para outra, né? As cores que mais se contrastam é exatamente o preto e o branco. Então, os tecidos na radiografia, na radiologia, eles se diferem em densidades, tá? Em opacidades, eles se diferem em opacidades. Uns são mais opacos, a exemplo dos ossos, e outros são menos opacos, a exemplo do líquido, né? Do sangue, por exemplo. Então, por haver uma necessidade, e muitas vezes, da visualização desses tecidos com menos densidade, foi criado mecanismos, né, injetáveis, como é que diz, ingeríveis, né, para proporcionar essa densidade. Então, você tem alguns órgãos, a exemplo do intestino, grosso, delgado, da bexiga, da uretra, você tem o estômago, você tem o esôfago, o duodeno, tá? Todos esses órgãos, eles não são claramente visualizados em uma radiografia comum, ou seja, uma radiografia com contraste. O que você consegue ver numa radiografia com contraste? Osso e ar. Osso e ar. Tanto é que, para a visualização de todo o formato pulmonar, você precisa de ar. Beleza, gente? Você precisa de ar. Você precisa que o paciente ele tenha ar. Mas que ele inspire profundamente e segure na sua inspiração o ar dentro dos pulmões, porque o ar ele é o segundo mais denso na radiologia. Ele perde para, na verdade, perde para os ossos, beleza? Então, por esse motivo que o ar ele é inspirado para o pulmão. Aí o pulmão ganha um contraste natural, que é o ar oxigênio, contraste natural. Que, estando ele contrastado, você consegue subdividir o pulmão em partes distintas, utilizando o ar. Em outros locais, onde o ar não chega, aí sim existe a necessidade da administração por algumas vias, tá? Para a visualização desses tecidos. Então, como eu já falei para vocês, o que ele traz, qual a cor da imagem que o contraste traz para você? O contraste traz uma cor opaca, mas chegando de cinza claro para branco. Ele traz uma cor opaca do tecido. Um rim, vocês verão mais à frente nas imagens, um rim cheio, né, de contraste, diodo, por exemplo, que é um contraste, você consegue visualizar toda a estrutura renal através do exame contrastado.
inclusive os ureteres, os rins, ele existe o rim, né, e os rins, e existem as suas, o que eu posso dizer ali, as suas vias, né? Os rins, ele tem as suas vias digamos assim, de transporte de todo alimento, né, que chega até ele, beleza? De todos os alimentos que chegam até ele. Ele tem o transporte de chegada e o transporte de saída. Tem o transporte de chegada do alimento e tem o transporte de saída da excreção. É o rim, ele manda o filtro para o canal, e esse canal cai na uretra, que, por sua vez, é excretado, cai na bexiga, na verdade, e depois ele é excretado via uretra. Então, hoje, com a chegada aí, né, na verdade, não hoje, mas de muito tempo para cá, da ultrassom e outros exames, né, que não utilizam radiologia, raio-x ionizante, esses exames contrastados no raio-x têm se tornado cada vez mais escassos, tá? Cada vez mais difícil de ser realizado. Mas eu falo difícil não a forma de ser realizado, mas mais raro, digamos assim, de ser realizado nos pacientes. Porque, repito, além de utilizar o contraste, que tem os seus prós, mas também tem seus contra, você também usa a radiação ionizante. Beleza, gente? Então, é muito importante, e o contraste ele consegue diagnosticar muitas patologias, consegue diagnosticar patologias que uma radiografia convencional isso não seria possível, tá? Mas a gente indo para a questão da tomografia, aí sim a tomografia, como ela é feita em secções, em cortes, tá, de imagens, e é um dos exames mais realizados hoje, com maior precisão, tá? A tomografia ela exige que muitos exames sejam realizados com a utilização do contraste. Ok, gente? Todos estão me ouvindo? Alguém me sinaliza aí, por favor. Eu estou ouvindo, professor, tranquilo aqui. Aqui está tranquilo também. Maravilha, gente, muito bom. Estou ouvindo também, professor. Se quiserem fazer algum tipo de intervenção, estejam sempre à vontade, tá? Então, minha gente... Esses últimos dias a internet estava uma porcaria, mas hoje até que está boa, viu? Eu estou ouvindo, professor. Veja aí se estão me ouvindo hoje também. Sim. Eu estou ouvindo todos que falaram aqui, o Saulo, o Fabiano, a Daiane também, que falou aqui, todos foram visualizados, todos foram ouvidos, na verdade. Então, minha gente, os exames que são utilizados, os contrastes... Não, professor, eu vou tentar falar de novo aqui, só para confirmar se o senhor me ouviu, porque até esse dia eu estava com problema no microfone. Você é o Davi, né? Deixa eu ver. Davi. Ok, Davi. Porque estava cá embaixo, aqui na lista, eu não consegui visualizar você. Agora sim. Ouvi sim, viu, Davi? Está tranquilo. Ouviu, Davi. Então, gente, voltando à questão das vias de administração, como é que elas são escolhidas? Como é que o médico ele escolhe? Porque, vejam bem, os exames contrastados, eles são realizados sob a supervisão médica, sempre. Professor, mas existe a possibilidade de um técnico realizar um exame contrastado? De realizar o exame, sim. De fazer as radiografias, sim. Mas de administrar os contrastes no paciente, isso ele não deve fazer. Tá, gente? E eu estou repetindo algumas coisas que foram ditas na última aula. Primeiro, porque alguns alunos não estavam.
né? Não estavam. E segundo, por conta da importância de nós repetirmos essa situação. O técnico, ele jamais deve administrar o contraste no paciente. Mas por que isso não deve ser feito, professor? Porque o contraste, os meios, os contrastes, na verdade, os fármacos utilizados no contraste, eles também trazem, assim como todos os medicamentos, né, assim como todos os fármacos, eles também podem causar algumas reações. Podem causar algumas reações, desde a simples prisão de ventre, que é o caso do sulfato de bário, até uma convulsão, tá? Ou um edema de glote provocado pelo iodo via endovenoso. E por que que isso acontece? Porque nós sabemos que muitas pessoas desenvolvem uma alergia a determinado fármaco. Elas podem desenvolver, algumas já possuem e outras podem desenvolver. É por esse motivo que todo o contraste, antes de ser administrado, ele deve ser analisado pelo médico e o histórico do paciente tem que estar relacionado àquele contraste. Ou seja, o paciente vai passar por uma anamnese. Para os que ainda não sabem o que significa anamnese, é um questionário contendo várias perguntas, as quais serão respondidas pelo paciente. Dentre essas perguntas, estará a possibilidade do paciente ter reação alérgica a determinado produto. O que acontece? Um exemplo. Se o médico ele vai perguntar, você já teve alergia a algum fruto do mar? Ou seja, você já comeu algum peixe, algum marisco, caranguejo, essas coisas são frutos do mar. E você sentiu algum tipo de reação alérgica? Beleza? E daí você responde que sim. De repente, você nunca teve reação ao fármaco, mas você teve reação a algum tipo de elemento marinho, né? Algum tipo de fruto marinho, cuja, digamos assim, a sua matéria-prima, tá? Desse elemento marinho, ela serve para compor algum tipo de fármaco. O exemplo do iodo. Beleza, gente? Nós sabemos que o fruto do mar contém o iodo. Iodo esse, que no caso dos exames contrastados, para visualização das vias urinárias, é utilizado via endovenoso, pelas veias, beleza? E aí, como você nunca teve essa reação através do medicamento, ou de repente na sua vida inteira você tomou medicamentos que não tinham esse componente, mas se de repente você disse ao médico o seguinte, olha, eu nunca tive reação alérgica a medicamentos. Então, isso para o médico não é tudo. Ele vai lhe perguntar se você já teve com algum tipo de alimento, tá? E principalmente, sobretudo, claro, se o seu exame também for o exame que vai utilizar o iodo, ele vai lhe perguntar se você já teve algum tipo de reação alérgica a frutos do mar. Então, se assim for, se essa for a resposta, se o sim for a resposta, o médico vai fazer
aí a análise do chamado risco-benefício. O que seria isso? A gente já discutiu sobre isso em sala. Nada mais é do que a necessidade da realização, a necessidade real da realização do exame contrastado ali, por exemplo, ali sendo estudado, né? O exame contrastado ali proposto. Então, o médico ele vai verificar se realmente existe a total necessidade de realizar o exame. Assim sendo, existindo realmente essa necessidade, vai se avaliar o risco-benefício. Vai-se, por exemplo, eu quero verificar ali uma obstrução no canal da uretra, enfim, um problema na anatomia. E aí o médico ele vai verificar se existem outras possibilidades, tá? Sem a utilização daquele iodo. Aí, existe outra possibilidade, eu consigo administrar outro tipo de contraste por outra via para a realização disso aí, ele vai fazer essas análises, e se chegar à conclusão que vai ter que realizar pela via endovenosa mesmo, ele vai se cercar, obviamente, de maiores cuidados, tá? Para que, se você desenvolver uma reação alérgica estando ali durante a realização do exame, logo após a administração, o médico ele vai ter os recursos para neutralizar aquele contraste, né? Aquele contraste que vai estar sendo administrado, e assim conseguir cessar a reação alérgica. É bom deixar claro que alguns tipos de reação alérgica, que os senhores já devem ter estudado em outra ocasião, mas a gente pode trazer isso para os senhores, senhoras, alguns tipos de reação alérgica são leves. O que seria? Uma pequena coceira nos lábios, uma vermelhidãozinha na pele, entendeu? Existem algumas reações alérgicas que são, por exemplo, simplesmente a exemplo da coceira nos lábios, né, uma leve coceira nos lábios, o médico, por essa reação, ele não vai parar o exame, obviamente que não, mas você continua sendo monitorado. Então, se começar a evoluir essa reação alérgica, se ela começar a evoluir da leve para a moderada e assim sucessivamente, obviamente que essa evolução ela vai ser, como é que diz, suspensa. Na verdade, o exame será suspenso. Para não correr o risco, obviamente, que o médico não vai deixar você chegar ao ponto de ter um edema de glote, ou ter um choque, né, algum tipo de reação pesada, grave, na maca, e aí aumentar o risco de morte. Então, ele vai suspender. Mas existem, como eu disse, pequenas reações que não está suportando, vamos adiantar aqui e tal, não, está tudo bem, por enquanto é só coceirinha aqui no lábio, não está tranquilo. E você é colocado ali, minha gente, no caso do raio-x, porque a tomografia, você está na maca ali, mas o técnico ele tem as câmeras, né, que visualizam você. Tá? Então, você orienta o paciente e diz a ele, qualquer coisa aí você me fala. E no raio-x também, o raio-x já é diferente, que é direto. Tá? Eu lembro que muitas vezes, acompanhando o exame contrastado, a gente está ali, olha, qualquer coisa, e a sua preocupação realmente a tensão é grande. Isso já nos pacientes que foram negativos, né, durante sua anamnese, foram negativos em relação à questão de reação alérgica, já é grande. Vocês imaginem quando se trata de um paciente que já tem um histórico lá, né, que já aconteceu ter reação alérgica, mas também foi aquela reação, ainda que tenha sido fraca,
existe sim essa preocupação de que ela não evolua e não cause problemas maiores. Mas, como eu disse, hoje, aliás, graças a Deus, foi uma coisa que os cientistas eles criaram, que tem uma eficácia muito grande, não é? São os antialérgicos, também conhecido como anti-histamínicos, né? Esses fármacos, eles têm uma eficácia, não é? Tão grande, tão rápida, a ação deles é tão rápida que num exame como esse, obviamente, na esmagadora maioria das vezes, o médico vai vencer, né? A administração dos antialérgicos, eles vão conseguir combater essa alergia a tempo, né, de gerar uma situação mais grave. Entendeu, gente? Eu nunca, já tive algum tipo de princípio, paciente com princípio de convulsão, né, de convulsional, ou então perda de ar, né, porque o que acontece, a glote, né, que é uma pequena válvulazinha, uma tampa que ela se abre para você inspirar, tá? Para você inspirar pelo nariz, ela descer o ar, e ela se fecha para você engolir algo, entendeu? Quando você engole, por isso que prova que existe o engasgo, né? Que as pessoas se engasgam, porque naquele instante pode haver uma assincronia. O que significa isso? Não haver uma sincronia entre a válvula da glote e o alimento. Então, o que acontece? O alimento ele pode ser mais rápido do que a válvula e cair dentro do sistema respiratório. Aí é nesse momento que você acaba se engasgando, né? Tendo engasgo. Alguns engasgos mais, digamos assim, mais graves, e outros com engasgos, muitas vezes, aí, um cuscuz, uma farinha, algo, né, que você consegue ali se livrar facilmente. Beleza? Então, o que acontece? O contraste, a reação alérgica, não só do contraste, mas de outros fármacos, ou de alimentos, ela acelera esse processo, ela pode acelerar esse processo, e o paciente tem a glote ela travar, não conseguir voltar mais para abrir, e o paciente ficar sem respirar. E aí é nesse momento que o médico ele tem que fazer uma perfuração na traqueia, tem que fazer uma perfuração na traqueia para que o ar saia por aquele orifício ali, que dá-se o nome, né, de traqueostomia. Eu não sei se Fabiano já presenciou alguma traqueostomia, algum dos colegas, se fizeram. É uma experiência meio... Acontece muito nos hospitais, não por esse motivo, mas por outros motivos também maiores, né? Problemas pulmonares, edema, essas coisas. O pulmão pode provocar muito, e para facilitar, os médicos eles podem optar por esse tipo de situação. Mas, enfim... Várias vezes, professor. Oi? Várias vezes eu tive contato aí. Com traqueostomia? Isso. E agora, nesse período de pandemia aí, é o que mais rola. A questão da situação da Covid? Isso. Muito, né? Intubação prolongada aí, traqueostomia. Quando a intubação ela é demorada, pode ser necessária a traqueostomia? Com certeza. Porque aí Porque ele fica lesionando a traqueia. a intubação, ela já, nesse caso, já é via traqueia. Não. Tem a intubação normal, aí ela fica irritando a traqueia. Fica machucando. Aí, após algum período, aí tem que fazer a traqueostomia. Entendi. Tem gente que, inclusive, vive, né? Tem pessoas que têm problema de câncer, né? Por exemplo, de garganta. Câncer de tireoide. Tireoide. Tireoide não, da traqueia. Uhum. Não, é da traqueia, desculpa. Uhum. E aí ele é obrigado, né, a
no caso, assim, passa por uma traqueostomia e essa traqueostomia fica por um tempo, né, bem longo ali naquele paciente. Tem muitos que vivem a vida inteira ali utilizando, né, respirando através do tubo, né, traqueostomia. Mas, enfim, gente, voltando aqui para a nossa situação, então, como eu disse a vocês, e essas informações, às vezes, elas passam batida, né, durante o nosso curso, e uma hora surge uma emergência, né, de um parente, alguém. É interessante até, eu sei que isso é mais indicado para os socorristas, mas não é ruim a gente aprender uma situação como essa, porque você imagina você está numa roça aí, para dentro, e acontece um parente ter um problema como esse. Como é que você vai salvar a vida dele se você não souber como realizar aquela manobra, aquele procedimento? Então, sempre bom a gente estar falando sobre essas situações, né? Então, gente, algumas das vias, se sabe, os contrastes são negativos, né, e são positivos, ou seja, os negativos absorvem menor radiação que os tecidos adjacentes. No caso, os negativos, o ar e a água, eles são radiotransparentes por conta da sua densidade menor, e os positivos que absorvem mais radiação que os tecidos adjacentes, no caso, o bário e o iodo, tá? O bário e o iodo, eles são tecidos, são contrastes radiodensos ou radioopacos. Densos, repetindo, densidade, eles são mais sólidos, tá, gente? Mais sólidos. Mais sólidos e mais, digamos assim, material mais duro, né? No caminho para o aço, digamos assim, né? Vamos do mais mole para o mais denso, mais duro. Então, o iodo, ele traz essa densidade e propicia, durante o exame radiológico contrastado, a visualização com maior clareza daqueles tecidos que são administrados. Então, eu acho que eu trouxe um bom entendimento para que os senhores e senhoras saibam a necessidade da utilização do contraste. Mas também para que os senhores e senhoras saibam que esse procedimento ele é realizado por um médico e administrado, na esmagadora maioria das vezes, por um técnico de enfermagem, tá? Que está ali, que tem ali uma maior vivência nesse tipo de procedimento, né? De furar, de injetar dos injetáveis, por exemplo, né? O técnico de enfermagem ele tem isso. Eu não sei se vocês tiveram aula de introdução de enfermagem, e que também nessa aula vocês aprenderam a pegar uma veia, tá? a aplicar uma injeção, né? Aplicar alguma num paciente. Isso é feito, ministrado para o curso de técnico de radiologia. Talvez isso não seja mais, essas aulas não sejam mais ministradas hoje, pelo fato de que, como eu disse, antigamente, há um tempo atrás, os técnicos, na sala de exame, ainda administravam esses fármacos, mas, como eu disse, aconteceram algumas situações em que o Conselho de Medicina, tá, e as fiscalizações, o Conselho de Técnico de Radiologia, começaram a pegar mais no pé em relação a isso, porque os patrões simplesmente, por ser algo a mais, você ia fazer uma radiografia convencional. A convencional é um valor. Um raio-x com contraste é outro. Às vezes é 3 vezes mais do que o valor convencional. Então, os gananciosos achavam por bem ter sua clínica lá de raio-x, colocar um contraste, nem ele mesmo sabia o que era. Ele só sabia que tinha melhores imagens e queria colocar na sua clínica de imagem. Mas ele não colocava, ele não tinha na sua clínica de imagem o radiologista. O radiologista daquela criatura ali, quando dava laudo, ele era um freelancer.
era aquele que cobrava por película, por exame. Tá? Era aquele que cobrava uma quantia por exame. Então, recebia os exames, dava o laudo, recebia por aquele laudo e acabou. É diferente daquele que fica dentro da clínica, trabalha na clínica. Ele lauda na clínica. Aí, uma clínica como essa, ela tem estrutura técnica para realizar exames contrastados. Uma clínica que tem ali no seu quadro, além do técnico de radiologia, ela tem ali um médico radiologista e também um técnico de enfermagem. Que é importante falar essa situação, gente, porque, por exemplo, o médico, obviamente, que ele sabe aplicar uma injeção, ele sabe pegar uma veia, ele tem treinamento para isso. Mas, veja bem, ele não tem, digamos assim, a rotina, né? Ele não faz isso com rotina. Então, o correto, o mais certo a se fazer, além do médico radiologista, você ter um técnico de radiologia, de enfermagem, para não só administrar os fármacos, como também preparar o paciente, acompanhar o paciente ali, tá? E auxiliar, porque o ajudante direto, né, do médico, além do enfermeiro, é claro, que não faz esse trabalho pesado, né? Nem sempre não faz, não é que não tecnicamente não possa fazer, gente, não tem a capacidade de fazer, claro que sim, óbvio. Mas eu falo que existem esses três profissionais, né? O médico, o enfermeiro e o ajudante do enfermeiro e do médico também, que é o técnico de enfermagem. É aquele que digamos assim, vulgarmente falando, ele pega na massa, né? Ele pratica ali aquela ação ali, entendeu? No paciente. Então, é interessante ter, na verdade, não que é interessante, mas deve-se ter um médico radiologista, principalmente o médico radiologista e o técnico de enfermagem. Eu lembro bem que na clínica, no hospital que eu trabalhei, que tinha radiologista, ela mesmo fazia tudo, tá? Ela mesmo fazia tudo. Ela só queria na sala o paciente, o técnico para fazer a imagem e ela não aceitava outros profissionais. Nem os estagiários tinham acesso à sala de exame quando ela estava fazendo exames contrastados. Às vezes, a depender do exame, ela deixava um ou outro ficar lá atrás, lá do biombo, lá com o técnico, mas não deixava nem chegar perto do paciente para posicionar. E a médica mesmo fazia isso, ela administrava, ela acompanhava, entendeu? O paciente. Agora, porém, tinha uma técnica de enfermagem lá fora. Quando terminava o exame, aí ela chamava a técnica, a depender do exame, por exemplo, exames à base de bário, por via retal, muitas vezes o paciente ele acaba expelindo, né, excretando ali o bário, né, via anal, e o técnico, né, ele está ali, ele tem que limpar o paciente e tal, para poder preparar o paciente para tirar da maca. Mas, enfim, os exames eles são realizados através utilizando principalmente utilizando esse profissional, o radiologista. Porque, gente, isso é bom a gente tá tendo essa ênfase nessas informações para que vocês não caiam, né? Quando estiverem trabalhando aí, de repente vai trabalhar numa clínica e, se não tiver, de repente o médico possa ser seduzido aí por alguma informação e resolver colocar o contraste na sala de raio-x. Aí o que acontece? Ele pega o técnico, manda realizar o contraste, o técnico, porque o obediente não quer perder o emprego, administra o contraste. Depois da realização do exame, ele aí pega aquela película já com os contrastes, já contrastados, os exames, e manda para o radiologista laudar. Mas aí, se não fossem os riscos, eu não veria problema nenhum para isso. Você imagine qual é a técnica, né? Qual é o preparo técnico e psicológico até, quiçá psicológico, que um técnico de radiologia tem
para, no caso de um paciente, de repente, aí, evoluir para uma alergia aí um edema de glote, né, uma alergia mais pesada, reação alérgica mais pesada. Então, se isso acontecesse, certamente, bem provavelmente, o paciente ele poderia ter complicações seríssimas, porque o técnico, ele não estaria pronto para realizar os procedimentos corretos. Ele é técnico para a realização das imagens e até, quem sabe, até administrar. Mas você imagine, gente, você administrar, introduzir uma sonda retal no paciente, uma sonda retal para administração de sulfato de bário no intestino grosso. Entendeu? Imagina como não é constrangedor até para um técnico realizar uma situação como essa. Para vocês terem ideia, existem exames na uretra, por exemplo, que o paciente ele faz, o técnico ele faz a imagem no exato momento da excreção, no ato da urina, por exemplo, tá? Utilizando o iodo. No exato momento, ele manda que o paciente urine, porque é para ele pegar a uretra, o funcionamento da uretra, se não tem nenhuma obstrução, e manda o paciente urinar, nesse momento você faz a radiografia. Vocês imaginem como é constrangedor. Você imagina um constrangimento que não seria um técnico administrar um contraste via uretra. Né? Numa mulher. Pense num negócio desse. Um homem, né, realizar um exame contrastado, administrar um contraste numa uretra feminina. Imagina. Ou até, ainda que fosse numa uretra masculina. Você pegar um órgão genital masculino e introduzir uma sonda na uretra masculina para fazer isso aí, para fazer exames como esse. Quer que eu diga para vocês? Eu já vi em clínica, não era hospital, não tinha radiologista na clínica pequena, que tinha exame contrastado, e eu já vi colega minha fazendo exame desse tipo. É muito complicado e os riscos são enormes. Tanto é que eu fui no período de estágio, eu fiquei 3 meses lá. Porque, para vocês terem ideia, é interessante esses relatos, sobretudo, né? Em Salvador, a gente pode até dizer assim, isso vai acontecer no interior, numa clínica dessa. Não, mas isso aconteceu na capital. Em Salvador tem as clínicas e tem as clínicas, né, que faz raio-x, não tem nem um book mural para você botar um paciente, não tem um book. Tem uma mesa lisa, que o paciente faz técnica livre. Mas aí chega a tórax, acaba fazendo técnica livre de tórax. Sabe quanto é que eles cobram no raio-x lá? R$30, R$40 no raio-x. Entendeu? Mas o paciente não entende. Chega lá para fazer uma radiografia, faz lá um raio-x de tórax utilizando técnica livre. Professor, e esse exame é laudado? Sim, é laudado. Mas você acha que o radiologista ali, que está levando o dinheiro para aquela período, está querendo saber de onde está vindo aquela imagem? Ele dá lá o laudo dele. Infelizmente, isso acontece e eu já presenciei em sala, o que eu, obviamente, achei mega errado aí e acabei me desligando de lá. Porque nós tínhamos uma sala de raio-x com um aparelho que não era bom, cheio de defeitos, mas trabalhávamos assim, na verdade eu era no estágio, né, mas trabalhava com ele assim, eles acharam de colocar na sala de raio-x um mamógrafo. E aí quem tinha que fazer a mamografia? Os próprios técnicos que trabalhavam ali. Só eram 2 pessoas, era um turno de manhã e outro 4 horas da tarde, só trabalhava no horário comercial. Mas trabalhava para fazer o raio-x, chegava a mamografia, era na mesma sala de raio-x, claro, no mamógrafo, e onde era que revelava? Na mesma processadora.
Então, é terrível isso. Entendeu, gente? Por isso que é bom a gente salientar, porque um momento, uma hora dessas, de repente, vocês podem se verem assim, numa situação como essa, de estar trabalhando num lugar em que o médico, o dono da clínica, ele quer fazer. Entendeu? Uma pessoa como essa, cabe, inclusive, um processo, uma denúncia no Conselho de Medicina, porque são erros graves. Tá? São erros graves. E eu já vi, presenciei fazendo como eu disse a vocês, um exame de contraste na uretra, utilizando a sonda na uretra, que foi uma das coisas mais impactantes entendeu? Na minha vida profissional, na verdade, ainda não era um profissional, mas para mim foi impactante porque eu senti o despreparo do profissional que estava realizando aquele exame. Não deve, de forma alguma. Beleza? Como eu disse, eu não sei se vocês presenciarão numa sala de raio-x um exame contrastado, devido à questão, como eu disse, digamos assim, do surgimento de novos exames que contemplam, que substituem esses exames contrastados de raio-x. Voltando para a tomografia, obviamente, tomografia vai estar sempre existindo e é o carro forte, o carro-chefe, na verdade, o bambambam da tomografia ainda é o contraste. Né? Tanto é que quando vai fazer lá, pergunta logo se é com contraste ou sem contraste. Obviamente que o exame com contraste, para quem paga, ele é bem mais caro. E tem um contraste à base, tem o iônico e não iônico, tá? Tem o contraste que ele é, digamos assim, ele diminui os riscos de alergia, que obviamente esses contrastes que diminuem os riscos de alergia, eles já são bem mais caros, tá? São fármacos estupidamente mais caros do que os comuns. Então, quando se traz um benefício, vamos cobrar mais caro por ele. Mas, enfim, essa é a realidade. Beleza? Então, no uso oral, ele é utilizado em exames abdominais, para que as alças intestinais sejam preenchidas e permitam melhor visualização de todas as estruturas do sistema digestório. Sistema digestório, gente, o termo digestório ou digestivo estão corretos, tá? O termo digestório ou digestivo estão corretos. Eu, particularmente, acho mais bonito digestivo, tá? Mas o termo digestório também está correto, ou seja, a digestão natural, né? O mesmo caminho que o alimento faz, o contraste também faz. Você toma pela boca ali, bebe, o bário, por exemplo, ele é branco, lembra um pouco o leite de magnésia, tá? E o paciente engole ele, a depender do exame, ele é realizado de várias formas, a depender também da área a ser estudada, se for o esôfago só, tá? Ou você pode fazer deglutindo, né? Engolindo durante o processo de você, né, engolir o alimento, você faz um exame também para saber como é que está. O exame contrastado, ele traz o bário, sobretudo o bário, o sulfato de bário, as radiografias elas são cronometradas, o tempo da realização de cada exame, para exatamente dar tempo para que aquele exame, o contraste, ele chegue por completo àquela parede da estrutura anatômica, no caso eu quero visualização do estômago agora. Então, em um determinado tempo, ali, quando vocês forem estudar os exames, propriamente ditos, os raios-x do contraste, vocês vão ver lá, realizar exame depois de realizar o primeiro exame com tantos minutos, o segundo com tantos minutos, o terceiro, aí assim sucessivamente. Às vezes fazem aí 4, 5, 6, 8 radiografias, dependendo da área, né? Dependendo do tipo de exame que vai ser estudado, para exatamente pegar o trânsito, é o chamado, pronto, o nome que a gente usava muito também, trânsito intestinal, exame contrastado do trânsito intestinal, exatamente o trânsito, né? A viagem
pelo intestino, a viagem do contraste pelo intestino. Então, você vai fazendo radiografia, ele vai chegando em determinada área, dentro daquele minuto, né, você já cronometra ali, você só, com 3 minutos ele vai estar no estômago, um exemplo. Aí você faz o estômago, a região do estômago. Aí sai lá a imagem do estômago com contraste. Já sai ele branquinho ali, mostrando todo o contorno do estômago. E as vias, né, as chegadas e saídas do estômago, elas vão estar ali, algumas preenchidas, outras com mais, outras com menos, mas vai estar demonstrando o estômago que você fez naquele determinado tempo. Mais tarde, um pouco, depois dessas primeiras imagens, você vai realizando as outras, e aí você vai perceber que o contraste ele já viajou do estômago, já chegou ali no intestino delgado, tá? Já chegou no intestino delgado, e aí novas imagens do abdômen, beleza? Aí depois, na transição do delgado para o grosso, novos exames, e assim sucessivamente, até a transição final. Mas toda a viagem do contraste por essa via digestiva, pela via digestiva, ele deve ser visualizado nas imagens sequenciais, né? As imagens sequenciais, cada uma dentro do seu respectivo tempo. Então, são situações que o técnico, quando realiza esses exames, eles têm que tomar todo o cuidado possível, para não perder esse tempo. Porque vocês imaginem, depois de administrar, o que pode acontecer, professor? E aí, o que pode acontecer? Bom, digamos que por algum motivo o paciente tomou lá o bário, que é mais demorado via aparelho digestivo, ele é mais lento. Você esqueceu de realizar ali 1 ou 2 ou 3 raios-x. Na verdade, desculpem, talvez não muito esquecimento, porque está tudo ali cronometrado, tudo escrito para você, mas aconteceu um motivo ali que você teve que sair da sala às pressas ali, sei lá, enfim. Você vai ter que repetir a administração desse bário, né, desse contraste novamente, para você pegar aquela imagem, porque senão fica incompleto. Você imagine, aqui, por exemplo, eu peguei lá o esôfago, tá, duodeno, mas eu não peguei o estômago. O contraste já não está mais no estômago. Apesar de que, repito, o bário, ele demora mais, e bem mais, ele adere mais, ele é mais absorvido, aliás, é menos absorvido, na verdade, ele adere mais, ele fica por mais tempo na parede desse sistema digestório, do que os outros contrastes, são mais lissos, que é o caso do iodo. Tá? Então, mesmo assim, algumas imagens acabam não tendo uma boa nitidez, tá? Uma boa nitidez, um bom contraste, por conta muitas vezes, dessa demora, desse esquecimento, enfim. Então, repetindo, cada imagem é realizada no seu tempo certo. Mais na frente, nós vamos ver isso nos exames, né? Em cada exame de raio-x. Nessas primeiras aulas, obviamente, serão aulas assim, introdutórias. Depois a gente vai começar a visualizar os exames, assim como nós aprendemos os exames comuns, raio-x, incidências básicas, né? Especiais, né? Que ainda estamos ministrando as últimas aí de crânio. Nós também aprenderemos a posicionar devidamente o paciente para a realização de cada exame, cada imagem dos exames contrastados. É diferente. Se imagine na radiologia convencional, no exame convencional do raio-x, você faz apenas uma radiografia, no caso da rotina, uma radiografia de abdômen. Rotina para abdômen, um raio-x só. Já nos contrastados, você vai realizar várias radiografias. Várias. Beleza, gente? Então, assim,
Professor, mas existe um protocolo para a quantidade de mais? Sim, e vocês vão ver lá a quantidade de mais no protocolo, mas quem vai determinar realmente a quantidade de raio-x é o radiologista. Por isso que é importante o acompanhamento dele. O radiologista, de repente, você fez a primeira, vai fazer a segunda por 5 minutos. O radiologista diz, olha, eu quero que você pegue com 3, porque eu ainda quero pegar a estrutura ali, antes de preencher totalmente essa anatomia. Um exemplo, eu quero pegar o esôfago chegando ali no estômago. Eu não quero esperar os 5 minutos para pegar o estômago, eu quero que você pegue um pouco antes. Isso pode acontecer. Tá? Eu quero que logo depois da radiografia do estômago, 2 minutos depois, que você teria que fazer com 5, eu quero que você faça com 2 depois do estômago. Aí você acaba realizando. Se no protocolo lhe diz que num trânsito intestinal você realizaria ali 5 raio-x, 5 imagens, você pode acontecer do médico lhe pedir aí mais 5, ou 2, ou 3, ou 2, ou 3, ou até 5 a mais, entendeu? Então, depende muito do profissional ali que vai estar fazendo aquele acompanhamento. Por isso que eu falo, ele é o dono do momento, né, gente? O médico, sobretudo o radiologista, é quem vai dar o laudo, quem vai apresentar o laudo ali, quem vai redigir o laudo, assinar o laudo, que muitas vezes, na maioria das vezes, não é o médico que redige, né, gente? Quem redige é o seu secretário ali, tal, que prepara através de uma gravação. Normalmente os médicos eles ditam o laudo, né? E o gravador, né, grava aquilo ali, depois o digitador ali vai passar aquelas informações para um papel, imprimir, o médico dá uma lida para ver se está tudo ali que ele falou, em seguida ele assina. Lá, pelo menos no hospital que eu trabalhei, era assim, tinha a secretária da radiologista, ela tinha uma parede de uns 3 metros de comprimento de negatoscópio, onde ela botava as imagens dela ali, olhava para uma e falava, terminava aquela ali, já tirava aquela película, já colocava outra no lugar, e olhava para outra, enfim, ela dava ali 5, 6 laudos ali numa sentada, entendeu? Mas tudo que ela falava, ela dizia qual era o paciente, a menina gravava, botava no gravador e depois ela passava aqui para as informações e levava para o médico assinar. Mas é assim que os senhores e senhoras, é bom pegar essas informações, é bom anotar, né? Sempre anotar essas informações mais pertinentes. Como eu disse, nós vamos realizar um treinamento específico para as incidências e posicionamento dessas imagens. Obviamente que nós não veremos o produto desse treinamento, né? Não teremos como acompanhar isso. Quem sabe, como eu disse, eu desconheço que o hospital realize, mas aí, quem sabe, nas andanças de vocês, de repente, vocês acabem... Eu não lembro se... Eu queria, se a Lanara estiver aí, eu não lembro se ela chegou a tocar nesse assunto, me parece que realizou, não sei, eu queria que ela confirmasse para mim, no local onde ela estagiou, que ia realizar ou já realizou algum tipo de exame contrastado. Mas, enfim, como eu disse, não é muito comum, sobretudo aqui na nossa região, mas acontece, pode ser que vocês caiam uma hora, um lugar para trabalhar ou até para estagiar aí, como complemento de carga horária, num centro de bioimagem que ofereça esse tipo de serviço. Eu acho legal. Eu acharia muito bom se isso acontecesse, porque, como eu disse, vocês seriam técnicos completos, né? Eu tive a sorte, um pouco de sorte, um pouco de luta também, né? Porque eu busquei muito, não basta só você querer, não? Eu gostaria muito de trabalhar, mas é se informar também, né? Saber, procurar saber onde que faz, né? Que se existe algum hospital que mereceu, se é uma clínica, de repente até pedir para acompanhar numa aula prática aí, acompanhar pelo menos um exame desse, como é feito, né? Porque é legal, é diferente. E a tensão é maior, não é? A tensão
e a atenção é maior por parte do técnico, porque, como eu disse, ele tem que ficar esperto no reloginho dele ali, entendeu? Tem que ficar esperto ali normalmente tem um relógio de parede grande lá dentro, que ele está ligado ali no tempo para a realização da imagem de forma correta. Obviamente que o paciente, né, ele vai estar deitado ali, pronto, já posicionado, e o chassi está ali embaixo, já preparado, né, o técnico só vai bater o dedo ali para a realização daquela imagem. Logo após, ele revela, a médica ainda tem isso, viu? A médica, ou o médico, né, o radiologista, o profissional radiologista, né, ele vai visualizar aquela imagem e algumas vezes ele pode pedir para repetir aquela imagem. Não se dá satisfeito. Pode ser que, por algum momento, ele pode solicitar a repetição daquela imagem. Você imagina, o paciente já levou ali, fez ali 5, 6, sei lá, mais radiografias e ainda tem que se passar por a situação de repetição de raio-x desse nível. Normalmente se demora um pouco as radiografias de contraste exatamente por conta desse tempo cronometrado de cada imagem. Beleza? Então, como eu disse, a oral, o complemento que eu falei tudo, né, sobre o exame contrastado via oral, exatamente isso, né, porque ele vai passar pelo intestino. No caso, o parenteral, né, quer dizer, sua aplicabilidade é o preenchimento de veias e artérias, estruturas vasculares, que permite delimitar a morfologia e analisar a fisiologia das estruturas do corpo. Então, é uma como é que diz? É uma outra situação, é um outro tipo de administração que utiliza, obviamente, também um outro tipo de contraste. Por exemplo, gente, eu não vou aplicar... eu posso aplicar o contraste à base de iodo via oral? Sim. Não lembro agora, mas existe exame que é administrado via oral, o iodo. Beleza? Já o bário não pode ser aplicado via veias, via endovenoso. Porque, como eu disse, a densidade do bário é muito grande e o bário, como eu disse, ele digamos assim, a solubilidade do bário é menor. A solubilidade do bário é menor, bem mais baixa do que a do iodo. Então, não, você imagina aplicar o bário numa veia de um paciente, eu acho que é matar. Iria matar de imediato, porque, como eu disse, ele não iria correr livremente pelas veias, né? Entendeu? Então, outra situação. Vocês imaginem um técnico numa sala entender de aplicar o bário na veia do paciente. Obviamente que ele vai estudar e saber que isso não é possível. Mas, sei lá, ou por uma situação atípica lá do movimento na clínica, enfim, cabeça quente ali, de repente fazer uma bagaceira dessa, mata na hora o paciente. Entendeu, gente? Porque não é indicado, né? Não se deve aplicar esse tipo de contraste endovenoso. Então, cada tipo de fármaco tem a sua via de administração permitida, tá? Tem sua via de administração permitida. Então, cada contraste, ele pela sua composição, né, ele tem que ser pensado. Então, é outra situação que, como eu disse, nós temos que estar sempre espertos, ligados, para a gente não incorrer nesse risco. Então, aqui, ó, por exemplo, o retal, eu falei a vocês, é utilizado nos estudos pélvicos, quando o contraste oral não teve, ou seja, tomou o losfoto de bário, ele não conseguiu chegar no local, na estrutura próxima ali ao ânus, que conseguisse ter uma visualização muito boa. Então, você consegue, ele tem a finalidade de preencher o cólon sigmoide, né,
colo sigmoide e a ampola retal. Então, o mais indicado a via mais indicada para esse contraste, que ainda é o bário, vocês entenderam? Ó, eu posso tomar o bário bebê, o bário, ou ele pode ser administrado por uma sonda ali, né, retal, porque, ou seja, os meios são praticamente os mesmos, não vai causar problema ali. A única coisa que pode causar no bário é o paciente ter um ressecamento, uma prisão de ventre durante algum tempo, depois ficar beleza. Tomar muita água, né, para limpar, e ele se dissolver ali e o paciente ficar tranquilo. Mas ele no caso do retal, existem os exames, o enema opaco baritado. Enema opaco baritado. Depois, se vocês botem na busca, vocês verem se conseguem ver alguma imagem do enema. O exame enema opaco baritado utiliza exatamente essa via aí, retal, para administração do bário, sulfato de bário, né, no paciente. Então, esse contraste iodado, né, injetado, tá vendo, gente, aqui, ó, a gente fala aqui ele aqui não está dizendo que é o bário, mas é o bário, né, e aqui ele já diz o seguinte, o contraste iodado, ó. Então, a solubilidade, né, do iodo é bem maior, o iodo é bem líquido, e ele tranquilamente pode ser administrado tanto via endovenoso como via intratectal ou até via oral, tá? Que é um líquido, e ele não vai ter problema em relação à absorção, né, desse tipo de contraste. Então, aqui, ó, utilização do contraste, ele é utilizado no raio-x convencional, ele é... Ele é utilizado no raio-x convencional, ele é utilizado na tomografia computadorizada, hemodinâmica. Na hemodinâmica, aí a gente parte para o intratecal, tá? Esse contraste, e o endovenoso, né? São os mais indicados. E a hemodinâmica, e assim, eu posso dizer a vocês o seguinte, gente, eu tive a oportunidade já de acompanhar um exame de hemodinâmica, que aqui no Hospital Regional agora chegou aí, né? Quem sabe algum de vocês aí tem a sorte de visitar a hemodinâmica do hospital e até de assistir, né, um exame de hemodinâmica, que é muito bonito. A estrutura das veias e artérias, os vasos, né, são maravilhosos, são muito bonitos. O fluxo do sangue, né, é bem interessante, a hemodinâmica ela traz essa beleza aí. E é uma área que também é difícil já tem técnicos que podem trabalhar nela aí, mas eu acho bem interessante a área da imagem da hemodinâmica. E, por fim, a ressonância magnética. Tá? A ressonância magnética, que, obviamente, já traz um contraste peculiar, né? Um contraste específico para a ressonância, tá? Para trazer ali um contraste melhor da imagem, que é o chamado gadolínio. A gente vai falar sobre ele. Beleza? Então, aqui eu tenho alguns tipos de contraste. Então, aqui, seguindo aqui os exames que nós falamos sobre o raio-x tomografia, né, respectivamente, o sulfato de bário ele é administrado mais na radiologia, vamos ver se no raio-x, pela via oral ou via retal, beleza? O iodado ele é utilizado tanto no raio-x convencional, via oral, via endovenoso, como também ele é administrado na tomografia, mais precisamente via oral.
via oral, ou, perdão, via endovenoso, é o mais indicado. E, como os senhores e senhoras podem ver, o iodo ele possui o iônico e o não iônico. Ok? Eles estão mais para farmacologia, se os senhores e senhoras quiserem dar uma olhada o que significa o iônico e não iônico, é fácil encontrar essas informações. Tá? E, por fim, o gadolínio, que é o contraste específico para a ressonância magnética. Tá? Para a ressonância nuclear magnética. O gadolínio, esse é o contraste de lá da ressonância. Ele não é utilizado nem no raio convencional e também, muito menos, na tomografia. Então, existem a classificação, né, dos meios de contraste, o MC, para os senhores e senhoras que tiverem dúvidas, significa meios de contraste, tá ok? Sobre a sua solubilidade, os insolúveis, ele não dissolve na água, nem em gorduras. Olha ali o sulfato de bário, tá vendo? Ou seja, repito, sulfato, se ele não dissolve na água, como que eu vou administrar ele na veia? Concordam comigo, gente? Entupir na mesma hora. Administrou, ele entope. O que acontece? Ele parece um pouco, ele é líquido, sim, mas ele é um líquido com a mistura ali, né, do bário. Tanto é quando você administra ele, a boca, depois, ela fica como se tivesse um pó branco na boca. Entendeu? Exatamente por conta da separação líquido e a parte sólida. Então, ele não dissolve, né? Ele não dissolve na água. Ele desce com a água, mas não dissolve na água, né? Não é solúvel. Os hidrofóbicos... Diga, Sal. Não sei, como você está falando aí dele aí, do sulfato de bário, ele no caso, ele se assemelha com a bezetacil, porque a bezetacil, se demorar de aplicar, ele top também, né? É parecido, não? A bezetacil, ela é administrada intramuscular, não é isso? Intramuscular. Mas se você demorar, ela entope também, né? Se você demorar muito com ela, né? Olha, eu não sei, né? Eu posso confessar assim, a você que eu não sei muito em relação à composição da bezetacil e essa questão da administração. Eu sei que ela é intramuscular, né? E a gente sabe que a via intramuscular é como se fosse um armazenamento provisório, tá? Você coloca no músculo ali e o músculo ele vai soltando gradativamente ali aquele fármaco pela corrente sanguínea, né? Também cai na corrente sanguínea que vai começando a surtir efeito. Beleza? Mas a bezetacil aí ela é feita manipulada com agulha e introduzida com outra, professor, porque ela cristaliza. É? No período dela quando você está preparando ela cristaliza rapidamente. Entendi. O Salmão estava procurando aí. Ótimo, muito obrigado pela informação, Fabiano. Você acaba de esclarecer tanto para o Salmo, a mim também, que realmente não tenho conhecimento em relação à questão da composição da bezetacil, muito menos a administração dela. A administração até que a gente sabe que é muscular, né? Inclusive tem uns que tomam nas nádegas, os outros tomam no braço. Acho que a minoria toma no braço, que me parece que a bezetacil no braço ela é bem mais pesada e mais dolorosa. E o braço, sobretudo, fica sem movimentar. Mas, na verdade, eu acho que as bezetacil de hoje não são mais como antigamente, não. O que você acha, Fabiano? Porque as antigamente deixavam a gente aleijado uma semana em cima sem conseguir sentar. As de hoje, você sabe, do hospital, bom, não acontece mais nada, não tem mais reação em casa, não sei mais nada, não dói mais nada. Mas eu acho que os Fabiano que já fez técnico de enfermagem aí, eu acho que eles botam mais, eles estão botando mais, eles botam alguma coisa a mais, não, Fabiano? Para melhorar mais aí, não doer tanto como antes, ou não? Deixa eu ver se nosso amigo Fabiano responde aí. Hoje o pessoal bota, parece que lidocaína ou estilocaína. Isso.
É isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer que o bicho é bom demais. É bom demais ter alunos assim que nem vocês. É isso mesmo, é isso mesmo. É porque eu sei que minha esposa coloca, só que eu não sei o nome eu não entendo nada disso aí. É isso mesmo aí, Fabiano falou. Mas fala uma coisa, essa mistura, essa xilocaína, ela já vem no composto da Bezotacil ou você adiciona isso no frasco ali para fazer para preparar? Adiciona, né, Fabiano? Adiciona. Não, isso aí é quando você pega um técnico camarada. Ele adiciona, né? Alguns hospitais que fazem, professor, não é todos não. É? Então a maioria ainda é administrada da moda antiga, ela pura? Mas mesmo assim, eu acredito que ela tenha perdido muito o seu composto ali, viu? Diminuiu as coisas, porque eu lembro que todas as outras que eu na verdade, eu falo todas assim, mas já tomei, por esse tempo eu tomei que inflamação, essas coisas, a Bezotacil é muito indicada, mas que é um antibiótico, não é isso? Ou anti-inflamatório? A Bezotacil é um antibiótico, não é isso? Me corrige aí, Fabiano, por favor. Porque tem uma diferença, né, do anti-inflamatório para o antibiótico, não é isso? E a Bezotacil, acho que ela é um antibiótico. Se não me falha a memória. Mas... Antibiótico mesmo. Antibiótico mesmo, professor. Beleza, garoto, valeu. Então, assim, muito forte, né? Antigamente, como eu estou falando, eu lembro que era muito pancada, cara. Era mais temida, era a tal da penicilina, parece, não me falha a memória, e a Bezotacil. Era as duas bambambam do eu acho que foi a Bezotacil que trouxe o medo de tomar injeção. Eu acho que surgiu o medo, apareceu, foi fabricado depois da Bezotacil. Hoje tem muita gente que tem alergia sem ter, professor. Que desenvolve a alergia sem ter, né? Sem ter. Diz, eu tenho uma alergia à Bezotacil, aí aplica outra. Pois é. Mas assim, mas Fabiana aí pode responder aí. Mas se você demorar de aplicar, ela entope, né, Fabiana? É isso mesmo? É, né? Eu já vi minha... É isso que eu acabei de falar. Você faz o preparo dela com uma seringa, com uma agulha e injeta com outra, porque ela cristaliza rapidamente. É isso mesmo. Então, esse preparo, ele é feito no mesmo instante que ela vai ser administrada, não é isso? Deve ser. Questão de segundo, professor. Certo. Ótimo. Você prepara e faz a medicação imediatamente. E sempre tem que ser feito em hospital, né? E sempre realizada na unidade hospitalar. Sim. Mas, certo, a Bezotacil. Mas eu lembro que, pense num negócio que era comum de ser aplicado na casa do povo, em farmácia. Uma coisa muito comum de ser administrada. Eu não sei hoje mais, né, que farmácia não se deve mais aplicar injeção nenhuma. Mas um negócio muito comum de aplicar era a Bezotacil antigamente. Eu lembro que eu tinha um padrinho meu que era técnico de enfermagem, né, lá bem antigo, ele já tinha o kitzinho dele de seringa, né, que naquela época a seringa ela não era descartável, elas passavam por um processo de esterilização, e ele já tinha o kitzinho dele que andava nas casas aplicando essa danada aí temida Bezotacil, a que doía de verdade. Eu acho que juntava, talvez, as agulhas de antigamente com mais era que acabava semi-alejando, né, as vítimas. Mas, enfim, gente, vamos fechar esse slide para a gente ao fim. Então, os insolúveis, eles não dissolvem na água, o sulfato de bário é um exemplo, os solúveis se dissolve, aí o iodo é um exemplo disso, e eles também são classificados pela sua viscosidade, né, que é, no caso, a solução, temperatura, e osmolalidade, que é a concentração de partículas de uma solução. Aí esses daí são chamados iônicos e não iônicos. Beleza? Eu queria abrir aí, quem quiser tirar as suas dúvidas, eu acho que eu devo ter sido claro, né, das informações que eu trouxe para vocês, principalmente quando eu falei sobre a questão dos cuidados que deve-se ter e
e claro, óbvio, nunca administrar, né? Nunca administrar nenhum tipo de fármaco sem o acompanhamento do médico, né? Para não incorrer no risco de, enfim, estar sozinho com o paciente ter um problema e a coisa se agravar e ele entrar pelo cano. Beleza? Pode acontecer? Pode, sim, pode acontecer de você conseguir um emprego numa clínica, está de boa ali, ou então já chegar numa clínica que já passa contraste. E você encontrar algum técnico daquele que tem 60 anos de idade, dos 60 ali, uns 30 de técnico e já faz os contrastes já uns 20, 30 anos, que ele faz daquela forma. Isso pode acontecer. Mas isso não lhe dá o direito de você chegar lá e fazer igual e aí você vai ter que tomar uma decisão muito importante na sua vida profissional de continuar naquele emprego ou então se afastar dele, porque vai acabar lhe prejudicando. Beleza? É chegar e dizer assim, oi, fale. Na aula, no decorrer da aula, você falou que você presenciou uma colega sua Sim. Administrando Na verdade, um contraste. Eu era só de na uretra. Foi na uretra? Você falou? Sim, o canal da urina, isso mesmo. Mas essa sua colega era só técnica de radiologia ou ela tinha outro curso a mais? Só técnica de radiologia. Só técnica. E ela fez isso? Sim. Sim. Ela não era... Mas não era obrigação dela. Não era obrigação dela, no caso, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas eu acabei de falar aqui uma coisa interessante, Salmo. Por exemplo, você... de repente, chega no lugar, numa clínica, lhe chamam, fazem uma entrevista lá para trabalhar, e quando você chega lá, você encontra uma realidade totalmente diferente daquilo que você estudou, de toda a ética e tal. E aí, qual seria a sua reação em relação àquilo ali? Aceitaria esse emprego ou você imporia, né? Eu não sei se o termo correto seria esse, colocaria uma imposição, uma condição para você trabalhar, que é chegar para o seu chefe e dizer assim, eu aceito tua proposta de emprego. Por outro lado, eu não aceito que eu administre de forma alguma, em nenhuma hipótese, qualquer tipo de contraste no paciente. Beleza? A não ser, salvo, de repente você tem técnica, um exemplo de Fabiano aí, que está estudando, é técnico de enfermagem, e está estudando técnica de radiologia. Mas o que eu quero dizer é o Fabiano ele poderia administrar isso no paciente, sim, com a presença do médico. Entendeu? Aí o Fabiano fala em técnica de enfermagem. Aí surge uma vaga, aí o chefe vai dizer para ele, não tem problema nenhum, você administra, eu quero que você administre, mas na presença do médico. Lá, tem um médico que vai aprender. Aí outra história. Né? Se você tem um conhecimento ali, a segurança de fazer isso, beleza. Por isso que eu falei que quando eu fiz o curso, e até ministrando aula de radiologia, eu tinha aula específica de enfermagem, introdução à enfermagem, que os alunos aprendiam a pegar uma veia, né? Aprendiam a administrar uma injeção no paciente. Faziam isso na prática mesmo. Eles praticavam isso. Então, era feito dessa forma. Beleza? E essa menina, ela se ela fez certo, eu falo assim, se administrou certo ou não, eu sei que fez as imagens e mandou lá para o radiologista dar o laudo, mas ela fazia isso. Mas o médico estava presente ou ela não tinha médico nenhum? O médico, o radiologista que dava o laudo, ele não ficava na clínica. Ele era um, digamos assim, um radiologista que perseguia isso a 10 clínicas, né, de imagem. Ele só fazia laudo. Ele não acompanhava nenhum tipo de exame. Ele só fazia pegar as imagens e dar o laudo, acabou. Muito arriscado, professor, porque se acontece um problema aí, ela estava no sal, né? Sim, com certeza. E o dono da clínica também. Se bem que acorda a sua história no lado mais fraco, né? Acorda a sua história no lado mais fraco. Mas ela recebia, isso não aumentava nada no salário, não é dizer assim, ele está compensando isso aqui do meu salário. Não, ela tinha um salário que já não era dos bons, dos melhores, e ela
trabalhava nessa clínica, tanto ela quanto o colega, mas ela, que pelo menos eu presenciei ela fazendo, foi de manhã, e fez isso aí. Eu realmente foi Pelo embora. caso, até sonda, se for botar e não tiver a presença do médico e for uma técnica de enfermagem, a técnica não bota. Quem bota sonda é a enfermeira mesmo. O técnico de enfermagem não pode colocar sonda no paciente. Que, em comparação a isso, eu acredito que seja, digamos assim, ao meu ver, mais fácil do que você aplicar uma coisa no corpo, né, da outra pessoa. Com certeza. É complicado, gente. Lidar com vida não é fácil e, é como eu disse, eu falo o tempo todo com vocês, desde quando nós nos conhecemos nas primeiras aulas de raio-x, que eu venho tocando nesse assunto e alertando vocês quanto aos cuidados que devemos ter quando nos tornarmos profissionais. Porque situação como essa, que eu presenciei, de repente você pode ser, digamos assim, obrigado, né, de alguma forma, por já estar ali empregado ou até já receber isso como proposta. O cara chega, não, você vai trabalhar como técnico raio-x. Você não está sabendo de nada. Daqui a pouco você vê chegar lá a solicitação do exame com contraste. E aí você olha para um lado, olha para o outro e diz, cadê o médico que vai me acompanhar? O cara vai dizer para você, não, você que vai fazer. É você que vai administrar aí o bário nele, ou então... Porque bário, como eu disse, menos mal, o cara vai colocar, vai beber aquele líquido ali, vai fazer as imagens, mas mesmo assim tem as suas... Pode haver as suas complicações, entendeu? Então, é complicado, viu, gente? É bem ruim. Certo, pessoal? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Ok, deixa eu parar nossa gravação aqui por hoje. Professor, Oi. você pode colocar esse slide aí lá no grupo? Sim, vou mandar lá para vocês. Sim. Manda lá, tá bom? Já fechei o compartilhamento de tela. Pronto, eu preciso interromper a gravação.